Começa agora, Insilenciáveis, com Priscila de Sá. Olá, bem-vinda ao Insilenciáveis, o podcast onde as mulheres palestrantes que você admira molham as palavras e abrem o jogo sobre seus palcos e principalmente seus bastidores. Eu sou Priscila de Sá, primeira palestrante de liderança feminina do Brasil, mentora de speakers e a minha convidada de hoje, além de tudo, é minha amiga. Eu só vou trazer mulher bacana nesse podcast, generosa, que tem muito a agregar, mas além de tudo, ela é minha amiga, então a gente vai falar um monte de bagunça e de piada interna, então estejam preparadas. A minha convidada, ela é muito especial, porque ela conseguiu fazer duas proezas que são muito raras. A primeira é transcender o lugar de herdeira para sucessora. E a gente vai conversar sobre como ela fez isso. E a segunda é ser uma advogada que palestra, não é chata e nem fala juridiquês. Ana Paula Smith, que alegria ter você aqui. Ai, Pri, nem me fala, tô super contente com o convite, muito obrigada, obrigada de coração, é uma honra estar aqui com você. Eu que agradeço, é uma honra, uma alegria. Gente, a Ana é aquele tipo de amiga que todas vocês iam querer ter. Sabe por quê? Porque ela é assim. Eu lancei a ideia de que eu ia comemorar os meus 50 anos em Paris, que vai acontecer agora em julho. E ela falou, tô dentro. E ela é aquela pessoa que não fica me pressionando para ter tudo pronto. Porque eu não sou a pessoa da antecedência, do cronograma rígido. Para vocês terem uma ideia, sabe o que a gente tem hoje? A gente tá hoje aqui em abril. Hoje, o que a gente tem é a passagem de ida para um trecho, que é São Paulo, Lisboa, ela ainda tem a de volta, tenho só a de ida. E o jantar no Batomuxo, mas é na popa do barco, tá bom? Do 14 de julho, com os fogos, que é o meu cinquentão. Então, aquela pessoa que você fala, vamos. Então, é a pessoa mesmo, aquela mulher líder, que não tem frescura, que faz acontecer. Ana, conta pra gente como foi não se acomodar na posição de princesinha herdeira, e ser a sucessora que faz o negócio crescer, né? Um escritório que já tinha sucesso, você conseguiu torná-lo maior, você conseguiu se tornar CEO dele. E para isso você precisa vencer alguns demônios internos. Conta pra gente, conta para todas as herdeiras que viraram ou precisam virar sucessoras um pouco dessa jornada. Claro. E assim, Pri, a gente não lida só com os demônios internos, a gente lida com os internos, com os externos, com todos eles. Mas meu pai já tinha um escritório de advocacia. Quando eu entrei lá, eu já estava no final da faculdade, tinha feito estágio numa instituição financeira e tomei a decisão de pedir demissão do meu emprego, né, que já era um emprego, eu já estava efetivada, para ir para o escritório, porque a minha jornada ideal, na minha cabeça, naquele momento, era: eu saio da instituição financeira, vou ganhar skill de prestadora de serviço, porque o meu escritório prestava serviço para outras empresas, e volto para o mercado num quadro, assim, num cargo já de liderança, né? Vou para uma gerência jurídica, consigo dar esse salto. E aí, quando eu chego no escritório, o escritório era do meu pai, mas eu nunca fui tratada como a filha do dono. E eu fiz questão disso desde o começo. Então, quando eu cheguei para ser estagiária. E aí, estagiária filha do dono, que quer dar certo na vida, o que faz? Topa qualquer parada. E os colaboradores lá do escritório, eles olhavam e me testavam. Então, me davam as tarefas mais chatas. Então, na época, estou falando coisa de 25 anos atrás, eu ia tirar processo em carga, que é ir no fórum buscar o processo e carregar. Eu era responsável por tirar cópia, por numerar documento. Umas coisas que eu falava assim, gente, eu não estou estudando 5 anos, eu estava me formando para fazer isso. Só que eu fui fazendo e aí eu fui percebendo algumas coisas que eu falei, cara, se eu começo a me oferecer para fazer alguns serviços que as pessoas não querem, eu tenho tempo de aprender, porque eu vinha do corporativo e não tinha vivência de escritório. E aí foi uma jornada, então fui fazendo o que ninguém queria, fui ganhando respeito dos meus colegas, porque viam que eu era pau para toda obra, que eu estava ali mesmo porque eu queria trabalhar. Eu não me reportava ao meu pai, eu me reportava a um outro advogado que era reporte do meu pai. Então isso também fez com que as pessoas me olhassem com um olhar diferenciado, e aí foi indo. E o escritório, eu tinha um irmão que também trabalhava lá e tinha 2 sócios homens, e só eu de mulher. E foi quando eu olhava para isso, e eu nunca me imaginei nesse lugar, naquele momento, eu olhava e falava assim, cara, minha chance é muito pequena. Porque tem 2 sócios que já são mais experientes que eu, que já estão formados, que estão na minha frente. Tem o meu irmão,
porque dentro da minha casa existe o tal do machismo velado, né? O meu pai sempre olhou para o meu irmão e nas rodas de família falava, não, porque ele vai seguir meus passos, porque ele trabalha comigo. Meu irmão nunca tinha tido essa vivência de trabalhar em outro lugar. Meu irmão, sabe aquela pessoa que assim, entrou na faculdade, já foi trabalhar com meu pai porque era o caminho certo. Tinha um júnior já oficial. Isso. E o mundo dá tanta reviravolta que no fim eu fui me qualificando, vendo as necessidades, trouxe essa minha visão de fora da instituição financeira e eu já tinha conquistado pessoas lá no meu outro trabalho. O meu chefe gostava muito de mim porque eu tinha ganho o respeito dele. E ele, quando eu estava 6 meses no escritório, ele me ligou. E na época o celular não era uma coisa assim tão corriqueira, ele me ligou no escritório e falou, Ana, como que tá aí? Tudo bem? Você tem um correspondente para me indicar no Rio de Janeiro? Falei, tenho. Ele, mas me conta como tá. Falei, não, a gente tem correspondente, mas a gente também faz essa parte. Se você quiser, eu tenho o meu correspondente que pode te atender. Você quer o contato dele? Ele, me fala mais disso. E aí ele não sabia como era a estrutura do meu escritório. Quando eu comecei a contar, e eu fui para uma área totalmente diferente. Eu fazia estágio de societário e fui trabalhar com direito do trabalho. Uau. E nisso a gente conversou, ele marcou uma reunião e ele passou a carteira dessa instituição financeira para o meu escritório. Uau! Aí, além de tudo, aí você não era só mais só a herdeira, só a princesinha ou só a júnior que estava sendo preparada. Você chegou assim falando, não, peraí, eu faço parte do negócio, eu trago clientes. Exato. Uau. E aí o jogo começou a virar. E aí o que eu comecei a fazer? Falei, bom, o que eu posso fazer para me melhorar? Não visando a sucessão, mas visando ser um profissional melhor. Então eu fui fazer pós-graduação na área, depois eu fui estudar negócio. Então eu fui fazer Empretec, fui estudar sobre marketing, fui estudar sobre marketing para advogado. Eu fui somando algumas skills que os meus colegas não estavam olhando para isso. E aí eu fui me destacando. Quando chegou na hora da sucessão, foi uma coisa natural, porque assim, eu já tinha liderado o escritório, eu já estava numa posição de líder. Eu já fui galgando espaço, eu atendi os clientes mais estratégicos e tudo mais. E aí, meu pai aposentou e eu assumi. Como é que fica? A gente vê em muitos setores, né? O agro ainda isso é muito forte, mas em muitos setores em que você tem herdeiras, você tem uma família muito mais preocupada com quem vai ser o genro do que com quem ela vai ser. Fala um pouco sobre isso, se aconteceu, se não aconteceu. Como é que você lidou? Sei que você já vem de várias experiências afetivas, né? Casamentos, enfim. Quando eu casei, o meu primeiro casamento, eu casei bem na época que eu fui para o escritório. Então, foi no ano que eu fui para o escritório. E ninguém dava nada, achava que eu ia ser, assim, só mais uma advogada, que eu não ia ter um crescimento exponencial. Meu pai era muito novo, ninguém pensava em sucessão naquele momento. E eu casei com uma pessoa que não era do direito. Então, não era uma ameaça de forma alguma. E era uma pessoa que a gente já namorava há algum tempo, minha família conhecia, então isso não foi problema. Porém, eu me separei desse relacionamento e depois eu tive um relacionamento que daí, assim, quando eu ia ter um novo relacionamento, isso passou a ser um olhar, sabe, da minha família. Do tipo, mas será que isso vai dar certo? Como que funciona? Quem é essa pessoa? E aí, o que ela vai fazer agora? O que ela vai fazer agora? Daí vinham duas preocupações. Será que ela vai despirocar e sair embora e deixar a gente aqui, né? Ou será que ela vai querer trazer ele para dentro do negócio? Então, tinham essas duas questões. E eu estava muito preparada para esse momento e estava muito... Acho que por conta de tudo que eu já tinha passado, todas as experiências, eu sabia que não dava para misturar as coisas. Então, quando minha família percebeu que isso não ia ser um ponto, que não ia ser um problema, a coisa acabou sendo tranquila. Vamos salientar uma coisa aqui. Ela já era advogada, doutora, herdeira, com tudo praticamente pronto. Ela foi fazer Empretec, gente. Gente, isso é tão fundamental. Eu acho que, assim, devia ser obrigatório. Você tirou um CPF, vai fazer um Empretec na vida. Porque isso dá um rumo, uma visão, né? Nossa, assim, foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu honro o Empretec até hoje. Eu fiz Empretec tem 15 anos e... Olha a coisa, né? Quando eu estava nessa época, quando eu fui fazer Empretec, foi por uma necessidade. Porque o escritório nasceu como um escritório pequeno, que meu pai era advogado, foi crescendo, mas foi crescendo desordenado. Sim. E aí, não tinha processos, não tinha um financeiro estruturado, a conta do escritório confundia com a conta do sócio, era uma coisa bagunçada. Eu falei, gente, não, tem que pôr a casa em ordem. E aí, eu
ouvi falar do Empretec, fui entender o que era e fui fazer. Tirei uma semana do escritório para fazer. E chegando lá, eu só queria ser técnica, mas eu falei, vou ser uma técnica com conhecimento, que pelo menos eu organizo esse financeiro, crio alguns processos e vai dar bom. Eu posso voltar a cuidar só dos meus processos. E eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer área comercial. Muito grande. No Empretec, eu fui muito provocada a isso, né? Teve um ponto no meu Empretec que eu lembro até hoje, que foi um ponto de incômodo que eu chorava. Era um negócio muito, assim, é muito intenso, a vivência do Empretec é muito intensa. E aí teve um dia que num exercício, numa dinâmica, o facilitador virou para mim e fez assim, e eu achando que eu tava abafando. E na hora do feedback, ele acabou comigo, ele fez assim, você é tarefeira. Ei... Você só sabe cumprir tarefa, que não sei o quê. E aquilo mexeu com o meu brio de um jeito. Eu falei, não, nunca mais. E aí eu falei, bom, se ele tá achando que eu sou tarefeira e eu olhei pra mim e falei, realmente eu tô sendo, eu falei, eu vou desenvolver minhas outras skills. E aí meu desafio era a área comercial. Eu saí do Empretec com um contrato com outro colega de Empretec que tinha uma empresa, que era um grupo de empresários, e eles falavam muito de network. Eu falei, eu vou aproveitar esse lugar e eu vou sair com um contrato. E ele é meu cliente até hoje. Olha, que 15 anos depois. Nós tivemos uma reunião essa semana e a gente estava lembrando disso. Então, eu acho que o Empretec também me despertou para essa coisa do colocar a cara para bater, de me desafiar. E aí... fui seguindo. Fiz já curso de marketing digital, já inventei um monte de coisa aí nessa história. E fora charuto, vinho, tudo que é coisa boa da vida, a Ana curte. E por falar nesse amor de charuto, vinho, a gente vai fazer um brinde aqui com um espumante brasileiro, gente, de Pinto Bandeira, da vinícola La Grande Bellezza, que é isso mesmo, do filme italiano. É o Mademoiselle Lili. É um espumante Bru e ele tem esse tom alaranjado lindo. Lembrando mesmo. você, se beber, não dirija, não palestre, não mande aquela mensagem oi sumido. Exatamente. Ó, eu tô de Uber, então eu posso. Ah, ela pode. Mas o oi sumido é melhor a gente ainda... Não, eu vou deixar o celular trancado em algum lugar. Tá, vai ficar trancado. Ana, você, como eu, gosta de coisas muito masculinas. Como é que você vê essa tendência, que é quase uma ditadura, da mulher feminina, da feminilidade? Você vai ficar sozinha se você for a mulher que ganha mais que o homem. Você vai ficar sozinha se você, né, for a pessoa que não precisa de ninguém para abrir a porta do carro para você. Não, minta no currículo. Ele não precisa saber que você é tão poderosa, que você é tão... Se faça de frágil. Na boa, como é que isso vem para você quando você vê essas escolas de feminilidade para meninas e mulheres jovens dizendo que se você não se fizer mais frágil do que um homem mediano, você vai terminar sozinha e infeliz? Pri, isso chega a ser aterrorizante, sabe? Ainda mais eu, que sou mãe de menina, eu tenho uma filha de 19 anos. Quebrar esses tabus e mostrar para a Isabela que não precisa ter esse estereótipo e que, assim, todo mundo tem direito a ser feliz. Se a felicidade de uma mulher é ter uma casa, cuidar da família, eu não condeno, eu acho que tá tudo certo. Você tá feliz com isso? É um papel importantíssimo. Sem dúvida. Né? Agora, se eu também, como mulher, tenho meus gostos, eu fumo charuto, eu gosto de vinho, eu sou independente, para ter uma pessoa do meu lado, ela tem que bancar isso. Não bancar financeiramente, mas entender que por alguns momentos ele vai estar na minha retaguarda. Ele não vai estar abaixo de mim, mas ele vai estar me dando suporte. E que se ele entender esse caminho, ele vai ter uma parceira. Porque também na hora dele subir no palco, eu vou ser a pessoa que vou estar lá ajeitando o colarinho da camisa, querendo que ele esteja brilhando, que ele vá se destaque também. Eu acho que é esse tipo de relação que a gente tem que buscar. Mas a gente está vivendo uma época onde, não sei se para like, ou essa coisa muito do 880, sabe? Então, sim. Ou você é uma coisa ou você é outra. Sim. E aí, essa ditadura desse feminismo forçado, então, que você tem que ser, para você ser feliz, para você ter sucesso, para você ser uma mulher completa, você tem que seguir o padrão A, B e C. E aí, quando olham para mulheres como eu e para mulheres como você, que eu te conheço e sei da sua força, e não é uma força para impor, é que em muitos momentos a gente precisa se impor. Mas a gente só é forte porque a gente tem que dar conta da vida da gente. Né? Por vezes, assim, eu não tenho alguém que vai estar em casa para abrir um vinho. E às vezes abrir um vinho é muito difícil. Sim.
Cara, como você resolve isso? Uhum. Você compra um abridor elétrico e ponto! Não é isso que vai me Sim. fazer ter uma pessoa. Óbvio que eu quero ter alguém, óbvio que todo mundo quer viver relacionamentos e não importa com quem. Mas você não pode ser obrigado a ter uma skill de, então eu sou a mulher troféu. Eu nunca vou ser a mulher troféu, no sentido do que se fala. Sim. Eu acho que assim, é uma cobrança muito injusta e eu espero de verdade que essa geração que tá vindo, que as meninas da minha idade, que criem suas filhas olhando para que elas sejam o que elas quiserem. Hoje a Isa, que é minha filha, ela tá seguindo o caminho dela. E se ela quiser largar tudo para casar, ter filhos e cuidar da casa dela, para mim tá tudo certo. Se ela não quiser casar e quiser ir morar numa aldeia e seguir um caminho, tá tudo certo. Se ela quiser se destacar profissionalmente e viver a vida dela, tá certo também, porque a escolha é dela. Eu só quero que ela seja o que ela quiser. Uhum. E eu acho que a gente precisa lutar para que as mulheres possam ser quem elas querem. Exato. Opção não significa dever compulsório. É isso. Né? E bancar egoicamente é mais difícil do que bancar financeiramente. E Muito aí é mais. que tá, né? Me surpreenda. Eu não vou fingir que não sou forte, que eu sou. Agora, eu quero poder ser frágil, mas para poder ser vulnerável, eu só vou fazer isso num ambiente muito seguro. Exato, se eu confiar. É. Né? Assim, eu costumo dizer, adoro receber flores, adoro que abram a porta do carro, adoro receber mimo, adoro ser cuidada, eu adoro que a pessoa escolha o restaurante. Só que se ela não tiver essa atitude, eu vou escolher o restaurante e tá tudo bem. Tudo bem. Porque se eu quiser ir naquele restaurante, pra mim tá tudo certo. E eu vou convidar a pessoa e a gente vai. Isso pra mim não desmerece a relação, não me torna melhor ou pior. É só uma questão de posicionamento. Mas eu também quero que outra pessoa seja assim e que ela ocupe os espaços dela. De repente a mulher não troféu é só uma mulher que impõe mais filtros. Né? Pois É filtro. Ai, Ana, como que entraram as palestras na sua vida? As palestras entraram na minha vida porque pode não parecer, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu sou muito tímida. Eu tenho vergonha de um monte de coisa. Só que você trabalhando e tendo um negócio, em alguns momentos eu passei por crises. O meu escritório passou por crises. Ainda quando meu pai estava lá, eu fui alçando cargos antes de ser CEO. Então, eu atuava no conselho e eu via a situação. E a gente tem que se reinventar. Porque eu tinha um negócio onde minha mãe dependia desse negócio, meu pai dependia desse negócio, meu irmão dependia desse negócio, eu dependia desse negócio. E tinha mais um monte de família dos meus colaboradores que dependiam daquele negócio. Então, eu tenho uma máxima, sabe, Pri? Não tem como dar errado. Uhum. Se até agora não deu certo, é porque não terminou. Então, assim, não tem assim, vai dar certo. Não, já deu certo, já tá indo. E aí, a gente precisava aumentar o ticket. Eu não conseguia... Eu tinha uma dificuldade em fazer network e frequentar e acessar pessoas. Porque como eu estava dentro de escritório e eu trabalho para empresas, aonde eu vou buscar meu cliente novo? Essa é uma dificuldade. E... na época, eu tentava ir em eventos, aí eu não sabia fazer network, daí eu fui daquela fase de entregar cartão indiscriminadamente. Depois eu entendi que era relacionamento, mas até você fazer um relacionamento e começar a ter possibilidade de falar do seu negócio e eventualmente essa pessoa te contratar, leva um tempo. E eu precisava de dinheiro naquele momento. Então, o que eu entendi? Bom, eu trabalho para um monte de empresa. Como que eu faço para aumentar o ticket? Vou inventar um treinamento? Arrasou. E aí, eu dava consultoria, fazia a parte consultiva e processual, e eu via onde era a dor, aonde que eles estavam perdendo o processo, onde que tinha falha. Aí eu conversava com a RH e falava assim, eu acho que vocês precisam treinar os líderes de vocês, porque olha, se tiver treinamento, esse tipo de coisa não acontece. Mulheres palestrantes, para tudo. Entende como começa uma carreira de palestrante? Identificando uma dor, identificando um problema. Não é porque você quer ser a bonita do palco, passar batom e todo mundo te aplaudir. Você identificou uma dor para a qual você tem experiência em solucionar. Sensacional, Ana. E aí? Aí eu sabia de direito do trabalho. Tá. Porque eu já dava consultoria. Aí eu falei, quer saber? Eu tinha um cliente em especial que era um cliente muito próximo, assim, era uma multinacional alemã. E eu via que eles tinham muito problema de processo com terceirizada. Tá. Porque eles prestavam serviço em obra. E aí o gestor não sabia lidar com terceirizado e acabava vindo o processo pedindo vínculo. Aí eu falei pro RH, deixa eu fazer um treinamento com os seus gestores.
Deles, mas você sabe? Eu sei. Nunca tinha feito, nunca tinha subido num palco na vida. Falei, não, sei sim, eu preparo, pode deixar. Mandei uma proposta. E eu mandei, quando eu coloquei o preço, eu falei assim, ai meu Deus, será que eu tô sendo ousada? Sempre esse momento do preço. Sempre esse momento do preço. Aí veio a minha sabotadora, Norminha, não Norminha. é que... Norminha, que vive em mim. Norminha. Ficava assim, você nunca fez isso, como é que você vai cobrar isso? Eu fiquei pensando, cara, eles vão ter 30 pessoas. Eles estão me orçando pra dar um curso pra 30 pessoas. Eu vou ficar um dia inteiro. Eu vou ter o trabalho de preparar e tudo mais. E se o preço ficar muito baixo, eles não vão valorizar. Aí, eu fui, pesquisei quanto que custava esses cursos individuais na internet. Falei, quer saber? Vou mandar esse preço. Aí, quando eu mandei, 2 dias depois... Daí o RH não me falava nada, ninguém respondia. E eu fiquei 2 dias com tanta taquicardia. Cri, depois do envio da proposta. Exato. E aí eu fiquei tendo taquicardia. E eu ficava assim, gente, será que eu exagerei? Ai, meu Deus, só falta agora, além de tudo, eu mando a proposta, eles acham que eu fui abusada, eu vou perder o contrato. Já tá ruim, do jeito que tá, ainda vai ficar pior. Aí, 2 dias depois, o gerente de RH da época me ligou e fez assim, Ana, recebi sua proposta. E eu tremendo, né, no telefone. Eu, que bom, o que você achou? Ele falou, não, pra gente super atende. Você customiza? Falei, claro. Ele, daí fez algumas perguntas técnicas, aí ele, tá bom. Ele, eu só tenho uma dúvida em relação ao preço. Eu falei, meu Deus, lá vem. Eu falei, qual é? Pode falar. Ele, pode ser em 2 vezes? Uhul! Eu falei, claro que pode. E aí, vendi o meu primeiro treinamento sem ter material, sem ter nunca feito isso. E aí, eu passei a ter um problema de verdade. Porque daí eu tinha que criar o treinamento. Sim. Mas é o melhor tipo de problema que tem. Criar uma coisa que você já vendeu, que nem eu com os stand-up, gente. É a melhor coisa. Vende um negócio, vai atrás do conhecimento, porque tudo é descobrível, faça o seu melhor e entregue. E vai aprimorando. Isso não é uma ode à fraude ou ao amadorismo. Isso é uma ode à cara de pau, que os homens fazem tão bem e a gente precisa aprender com eles. Concorda, Ana? Exatamente. E olha, Pri, vou falar assim... Primeiro momento, quando eu cheguei e eu olhava a sala com 30 pessoas, e algumas eu conhecia, o que me dava um quentinho no coração, porque como eu era muito simpática quando eu fazia audiência, eu acabava conhecendo as pessoas e criando relação, porque eu sempre estava nas audiências deles. Então eu falei, bom, eu vou mirar nessas caras que eu conheço, e quando eu precisar pedir validação ou pedir exemplo, eu vou nos conhecidos que eu já sei que são legais. Quando eu subi no palco, o CEO da empresa fez a abertura, e eu subi no palco, eu tremia, mas eu tremia, daí eu deixava uma água, eu pegava o copo e fazia assim. Eu falava, ai gente, eu tô nervosa, porque é muita emoção estar aqui com vocês, eu trabalho tanto tempo com vocês e tá nesse lugar super disfarçando. E foi um treinamento de um dia inteiro, uma loucura. Assim, foram 8 horas. Em alguns momentos teve desafio. Então, teve gente que dormia. Porque 8 horas de treinamento falando de terceirização. Não, e tá para todo engenheiro. Mundo exausto, E assim, tinha gente que piscava, tinha gente que pescava, tinha gente que dormia, tinha gente que saía da sala. Mas também tinha muita gente que, quando eu dava exemplo, e aí eu entendi que não dava para eu falar juridiquês, e eu já não falava na hora de conversar com o testemunho e tal, eu dava exemplo deles. Porque eu tinha vivência. Eu tinha o conhecimento técnico, mas eu sabia onde era a dor deles. Sim. E aí eu usava exemplos de case deles. E eu ficava assim... E aí eu resolvi ir pra veia do humor também. Porque eu fazia a coisa não de contar piada, mas eu falava assim, não, é que vocês não sabem, tem um cliente meu que vocês não conhecem, tá? Exato, é o vizinho. E aí, interagindo, quando eu arranquei a primeira risada, eu falei, ufa, tô no caminho certo. E aí foi, acabei exausta, esgotada e falando, nunca mais eu faço isso na minha vida. Mentira. No dia seguinte você já tava, quando vai ter outro? Quando vai ter outro? Quando vai ter outro? Ana, você... poderia falar sobre sucessão familiar, você poderia falar sobre maternidade solo, você poderia falar sobre como vender um treinamento e depois descobrir como entregar. Você poderia falar sobre como evitar problemas trabalhistas, mas do que você fala hoje? Quais são os temas que mais brilham os olhos? Vocês vão se surpreender, porque ela tem um tema de palestra que é muito diferente de todo mundo e um público que também é muito diferente do que todos nós temos. Então, eu sou uma mulher de 48 anos, não é mesmo? E há 5 anos eu comecei a trabalhar com gamers e influenciadores. Eu falei que era diferentona? Falei que era diferentona. E não, assim, não foi uma coisa
programada. Não foi nada que eu quis, eu vou mirar nesse nicho porque é um nicho de mercado. Não, na minha vida algumas coisas acontecem porque elas acontecem. Quando eu vejo, já foi. E isso foi uma delas. Então, surgiu uma oportunidade. Na verdade, eu quis ajudar uma moça que estava tendo um problema no trabalho dela. E ela entrou em contato comigo, foi uma indicação. E eu estava num spa no carnaval e ela me ligou no celular. E eu falei, oi, do que eu posso te ajudar? Ela, eu sou a fulana e eu jogo LOL. Eu posso falar do jogo porque vem aí toda uma piada. Na época, a Isabela devia ter uns 13 anos, 14 anos. E quando ela falou jogo LOL, a Isa era menina, e eu pensei na hora na boneca que vinha na bolinha. Eu falei, gente, mas a boneca tem um joguinho. A Isa nunca gostou de videogame. Eu falei, nossa, mas não conheço esse jogo. E eu fingindo entendida. Eu, tá. Mas me conta, o que você precisa? Ela me contou a situação dela. Era uma situação delicada. E aí eu perguntei, ela falou, mas você entende disso? Eu falei, não, mas eu entendo de direito do trabalho. E o que você precisa é direito do trabalho nesse momento. E aí, atuei no caso dela, teve repercussão, ela começou a me indicar os clientes dela, e hoje eu advogo para muito jogador. Descobri que LOL é League of Legends, não é o jogo da bonequinha, muito pelo contrário. Trabalho com outros influenciadores de outros jogos e outros jogadores. E aí, no meio disso, surgiu a oportunidade de advogar para uma empresa que trabalha nesse segmento, que é um time, na verdade, é uma gestora de comunidade. E aí, quando eles me convidaram, eu tinha uma máxima para mim, porque como eu atuava para o jogador, eu falava assim, gente, eu nunca vou atuar para outra parte. E aí, eles me chamaram para uma reunião porque eles estavam com um problema com um jogador e queriam que fizesse um contrato. Eu falei, gente, fazer um contrato, não vou advogar para eles. E aí, a única coisa que eu falei para os donos na call foi assim... E eram uns meninos de 20, na época eles tinham 24 anos. E aí tinha uma galera, assim, eles super informais. Eu já estava acostumada com o mercado e foi tranquilo o papo. Eles viram que eu entendia do mundo deles. E aí eu só falei, não, beleza, vocês querem me contratar para fazer um contrato? Só que eu sou advogada de jogador. Então, vocês só me contratem, eu vou dar meu preço e tá tudo certo. Se eu puder fazer um contrato que seja bom pro jogador e para vocês. Porque eu não vou ferir a minha ética. Eu não me sinto confortável de estar lá defendendo o interesse de jogador, brigando por contrato e porque vocês vão me pagar, eu fazer um contrato que seja benéfico para vocês. Se vocês toparem que seja uma coisa justa, beleza. Aí o dono é uma pessoa incrível e ele falou assim, não, pra gente tá tudo certo. Mandei meu preço, eles me contrataram, pediram um orçamento para eu começar a prestar serviço para eles mensalmente. Olha. E aí, a gente acertou, ajustou, e eu fui prestar serviço e fiz uma imersão nesse mercado. E aí, o que acontece? Eu hoje, dentro desse mundo, eu desenvolvi alguns contratos, alguns instrumentos jurídicos, junto com a Isabela, que não é a minha filha, mas eu tenho uma sócia que chama Isabela, que é uma mulher incrível também. Junto com ela, a gente desenvolveu contratos específicos para isso, porque quando a gente conhece do direito, a gente depois entende do negócio. E aí, por conta disso, eu passei a falar desse tema também. Então, eu já fui palestrar, já fui convidada para podcast e tudo mais. E agora, tô tendo oportunidade, inclusive, de palestrar em evento gamer. E isso é muito legal. Olha isso! 48 anos no evento gamer, gente. Mulher, 48 anos no evento gamer. Advogada! Que e vou te sensacional. dizer, Pri, e respeitada. Por vezes, certeza, eu sou mais velha do que a mãe dos meus clientes. Imagina. Tá? Mas aí, pra mim, onde que tá o segredo? É você entender a dor da outra pessoa e lidar com ela. Então, quando eu vou e eu tô ou palestrando, ou num podcast, ou advogando para um gamer, para um influenciador, eu vou entender a necessidade dele, eu vou falar a língua dele e eu vou estar ali também respeitando ele. Porque não importa que ele tenha a idade da minha filha. Ele fez muito para chegar até ali. Para ele chegar a me contratar, esse cara ralou muito do jeito dele, na história dele, na vida dele, para chegar no lugar que ele chegou. Então, no mínimo, ele merece meu respeito. O etarismo que a gente não quer, a gente também não pode praticar, né? Exato. Tem que ter coerência. O que eu não quero para mim, eu não posso fazer para o outro, sabe? E aí, com isso... minha fama foi alcançando lugares inimagináveis e hoje eu advogo para pessoas que eu falo assim, gente, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar para essa pessoa, que eu estaria nesse lugar. Esse universo me levou para lugares incríveis, assim.
tá sendo uma experiência muito legal, uma jornada bacana. E ela fala de temas caretas também, LGPD, né? Prevenção aos assédios. E conta dos outros temas e de como você tem entrado nas empresas, né? Prevenindo essas questões trabalhistas também. Os desafios que tem, porque as pessoas querem, mas elas lá já vêm com uma manual, olha, não pode falar isso, porque teve um problema com o executivo X que fez não sei o quê, ainda tem um tabu recente. Como é que você lida com esse tipo de situação? Quando você vai palestrar numa empresa e eles querem filtrar o que você vai falar. Bom, eu tive uma mestra incrível, não é mesmo? Porque eu fiz mentoria com a Priscila. E quando... Eu acho que é legal contar disso, porque na pandemia, eu tive a oportunidade de participar de muito webinar. Porque direito do trabalho era uma dor muito latente dos empresários. E tem um outro ramo que eu trabalho, que eu amo, que é parque de diversão, que eu sou diretora jurídica da Associação Brasileira de Parques. Então, durante a pandemia, toda vez que saía uma medida provisória, eu tinha que me preparar e fazer um webinar e precisava falar. Quando eu me vi nesse desafio, eu te procurei. Eu já era fã da Priscila, vocês não sabem, tem uma história ótima de como eu conheci a Priscila. Eu já era fã dela, ela estava lançando a mentoria, eu a procurei e você me falou, Pri, da mentoria. E com a mentoria eu aprendi muita coisa. E para mim hoje, eu falo de um tema que é hoje o meu maior tema no mundo empresarial, que é falar de assédio moral e assédio sexual, falar também das questões discriminatórias num todo, né? Sim. Porque tem muito da minha verdade quando eu vou falar disso. E é um tema sensível e delicado para as empresas. Porém, eu aprendi na minha mentoria que a gente precisa validar conteúdo da palestra. Então, eu faço uma reunião de alinhamento. Então, quando a empresa me procura, eu advogo e palestro para os meus clientes, e é sempre um prazer, mas vieram outras empresas só pela palestra, né? Por conta de podcast, por conta de divulgação, por conta de indicação. E aí, quando uma empresa me contrata, eu já faço a reunião, né, de apresentação e já falo assim, olha, meu tema é esse, porém, é um tema sensível e no meu contrato vem uma cláusula dizendo que o contratante precisa validar meu material. Uau! E isso é imprescindível. Anotem isso. Gente, a Ana Smith, ela é muito generosa. Ela fez mentoria comigo, do mesmo jeito que ela embarcou na minha ideia de viagem para Paris, com um jantar e uma passagem de um trecho pagas. Ela já tá dando um sonho, um jantar e um trecho. É isso que a gente tem. Ela também embarcou na minha primeira turma de mentoria. E ela foi muito generosa. Ela deu uma aula pra gente sobre briefing, que ela faz um briefing. Essa reunião de alinhamento com o contratante, nossa, ela ampliou demais o que eu tinha de visão, porque com o olhar de advogada que ela tem, ela consegue antever o tipo de perrengue que a gente pode ter com um contrato ruim. E ela deu uma aula de contrato também. Então, isso, meninas, é muito importante. Outro dia você teria puxado minha orelha porque eu fechei um job sem contrato. Não, pelo amor de Deus. Exato, e eles cancelaram. E eu podia ter ficado pelo menos com a grana do bloqueio da agenda, né? Não Sim. fiquei. E era um governo, hein? E a Ana, isso é muito importante. Você tem que colocar as cláusulas que são importantes para você. Essa cláusula de só faz a palestra se for validado o seu material é sensacional, porque não tem como o cliente reclamar depois que você feriu algum código interno, alguma ética, que você expôs alguém de alguma maneira errada, porque estava tudo validado antes, né, Ana? Exatamente. E assim, o que eu poderia falar para a mulher que quer palestrar dentro de empresa? Quais os cuidados que ela precisa ter? Primeiro, faz um contrato e amarra a situação. Se garante. O risco de você, hoje em dia, em épocas de celular, de gravação e tudo mais, se você fala alguma coisa que choca os colaboradores, alguém pode filmar, ou se você traz uma situação como exemplo, que é uma situação latente, ou de um problema recente que essa empresa passou. Que às vezes a gente não sabe. Por vezes, eles vão poder usar o seu material contra a própria empresa que te contratou. Porque se alguém filma esse trecho, você falando uma coisa contrária ao que eles praticam, vão falar, eles trouxeram uma especialista aqui que estava falando que eles estavam errados. Olha a responsabilidade que você tem. Então, a validação de conteúdo é muito importante, o alinhamento de linguagem é muito importante, perguntar o que é limite naquela empresa, se tem algum caso delicado que
que aconteceu para você evitar tocar, porque de repente é o seu exemplo. Você chega lá e você não sabe o que aconteceu naquela empresa, quando não é uma empresa que você vivencia. E aí você pode, de repente, tocar num assunto que é ruim. Então tomem esses cuidados, façam um contrato, façam reunião de alinhamento, conversem com quem está te contratando e com quem é responsável pelo treinamento. Veja quem vai estar no dia, qual é o público que você vai atender. Você vai atender o pessoal de base, você vai atender líderes, você vai atender o board. Quem vai estar? É aberto para todo mundo e você não sabe? Você vai palestrar numa CIPAT e você não sabe quem vai aparecer? Então, tome esses cuidados, principalmente quando você vai falar de questões dentro de empresas. Quando você está fazendo uma palestra num evento aberto, você pode ter mais liberdade, porque você tem um compromisso com o contratante, valida com ele, óbvio, mas você tem mais liberdade porque você está ali como uma palestrante, como uma speaker de um assunto amplo para várias pessoas que você não sabe quem é. Agora, se você está sendo contratada por alguém para falar, não é para você se corromper. E aí eu tenho também os meus valores e os meus limites, e eu deixo isso muito claro. Porém, eu também não ultrapasso o limite da pessoa, porque eu não estou ali para criar problema. Exatamente, ainda mais quando a gente é paga para isso. Ana, nesse lugar, né, de empresária, profissional liberal, muitas vezes isso acontece com muitas advogadas e médicas. Quando você vai palestrar, você ganha visibilidade e você, a partir de uma palestra, pode conseguir clientes. Você falou do seu exemplo com os gamers. Como que você faz para distinguir essa palestra vale a pena ir fazer sem cachê ou essa eu faço questão da contrapartida? Hoje, assim, antigamente, quando eu comecei, como eu disse, vendendo treinamento para a empresa e era muito tranquilo porque eram meus clientes. Então, sempre tinha valor envolvido, era um upsell no meu trabalho e tá tudo certo. Quando eu me tornei palestrante, em alguns momentos eu fui falar de graça e até hoje eu ainda faço isso. Mas eu olho o preço da oportunidade. Então, eu acho que, assim, a mulher, para ser palestrante, tem vários momentos. Você vai estar em vários momentos dessa sua nova carreira, vamos chamar assim. Porque é uma carreira, Pri. É um lugar que tem que pagar. Você precisa ter valor, porque a sua hora custa, a sua maquiagem custa, a sua roupa custa, o seu emocional custa. Então, você precisa se valorizar e entender que você tem um valor. Se esse valor é pouco ou é muito, não importa, é o seu valor. E o pouco para um é muito para o outro e tá tudo certo. Eu, no começo, optei por aceitar qualquer oportunidade. Então, onde pusessem uma caixa, eu subia para falar. Por quê? Porque eu precisava treinar. Então, a oportunidade de estar ali era uma troca. Eu treinava, eu me validava e não recebia, mas eu estava recebendo um estágio. Era como se eu estivesse fazendo um estágio. Então, eu me coloquei para falar em associações comerciais, em Sebrais, em associações. E não tinha cachê e estava tudo bem. Mas eu olhava duas coisas. Primeiro, era um tema que eu domino, porque não adiantava eu ir falar de um tema que não tinha sentido para mim. 2, o público que ia estar podia me interessar de alguma forma? Podia ser uma vitrine para mim? 3, eu podia testar um modelo de palestra, um tema que eu estava pensando e validar isso para um público que eu não ia ter tanta cobrança, porque como eu estava falando de graça, o contratante também não ia poder cobrar muita coisa. Então, eu fui olhando para isso. No começo, eu aceitei muita palestra sem cobrança, ia para qualquer lugar, palestrei dentro de empresa, às vezes, sem cobrar. Dei treinamento dentro de empresa sem cobrar, pela parceria, porque era um parceiro meu que atendia aquele cliente, queria dar aquilo para ele, numa boa. Nunca para mim foi peso. Só que eu entendi que não podia virar regra. Então, eu comecei a limitar. Então, eu me predispunha a fazer isso 2 vezes no mês ou 2 vezes a cada 3 meses, porque tenho uma energia, eu tenho meus outros negócios, e todo o resto eu fazia só se tivesse ticket pago, se eu tivesse um contrato e onde eu fosse remunerada. E, de novo, já aceitei valores pequenos, porque era estratégico para mim estar naquele evento ou estar naquela palestra ou entrar naquela empresa pela via da palestra. Então, você precisa olhar para isso. Tenho certeza que você já teve essa sensação, pelo que você está falando disso, dessa jornada de ir galgando, né, pontos na sua robustez de palestrante. Toda vez que você tá para dar um salto,
na sua carreira de palestrante, você vai se sentir estagiária de alguma forma e é válido não cobrar, porque a experiência está te pagando muito. Exato. E eu faço isso quando eu quero lançar um tema novo de palestra. Perfeito. Toda vez que eu quero um tema novo, eu busco. Agora, como eu já conheço algumas pessoas, eu vou oferecer. Eu vou num Sebrae, eu vou numa associação comercial, eu vou numa associação de empresas e falo assim, olha, eu tava pensando, esse tema é novo, vocês não acham que é bacana falar para os associados de vocês? Tem tema novo? Tenho. Fala, Agora fala, a gente tá... fala. Bora vender! O assédio moral e o assédio sexual tá assim, em alta. E vocês estão vendo, né? Ela é uma advogada e ela traz o saber jurídico, mas ela também fala muito de comportamento, ela também fala muito dos aspectos da questão interpessoal mesmo, da questão humana envolvida na empresa. Então, ela tem as duas skills. Você não precisa contratar uma psicóloga e uma advogada, né? Ela já resolve isso tudo. Eu fui fazer pós-graduação em psicologia. Ah lá, tá vendo? Justamente Nem sabia disso. Porque eu queria entender esse outro olhar. Então, assim, hoje em dia, a minha temática principal tem sido assédio, prevenção, assédio moral e sexual, e agora tem a questão da NR1, que são os riscos psicossociais. Uhum. Então, agora é um tema Virou lei ontem. Não, hoje. Não, em maio Já que era, entra né? em Mas vigor, a já era. atualização, né? Mas agora tá na discussão se vão ou não vão adiar a entrada em vigor. Tá. Mas independente de adiar Vai ter ou não que ter, adiar, gente, na época da LGPD, eu lancei curso, eu dei curso para muito RH, eu dei curso para muita empresa, eu preparei muita empresa falando de LGPD e tinha essa coisa do adiamento. Só que a empresa precisa se preparar. Então, assim, não acha assim, ai, mas agora vai adiar, não vou mais falar desse tema. Não, continua falando. Ganha estofo, vai aprender sobre isso. Então, agora eu tenho falado de NR1, estou validando, então vou fazer um webinar para minha associação querida, onde eu sou diretora jurídica, semana que vem. A gente vai falar disso, eu vou falar para os resorts, para a Associação Resorts Brasil, vou falar para o Ela só trabalha com coisa gostosa, e para a ela só Dibra. trabalha com coisa legal. Juntamos, eu conheço as associações, elas são associações que sempre fazem eventos em conjunto, então eu vou falar para os RHs de resorts, para os RHs de atrações turísticas e para parques de diversão, sobre as atualizações da NR1. Então, é minha zona de conforto, é um público que eu conheço, que eu já falei várias coisas, não vou cobrar por esse evento, é um evento gratuito para os associados, vai ser na modalidade de webinar, mas eu vou poder validar esse conhecimento, né? Eu já tenho conhecimento, eu já falo disso nas minhas consultorias, mas eu vou testar ele como palestra. Então, eu tô me pondo para jogo. E aí é o que você falou, não tem preço, Pri. De repente, se eu fosse agora receber por isso, talvez eu não me sentisse tão confortável porque ainda não está validado. Mas ou cobra, erra e fica limada no mercado porque não tem nem oportunidade de consertar. Exato. Então, eu confio na minha veia palestrante, eu confio na minha presença de palco e na minha técnica, porque é técnica. Palestrar, você precisa aprender e entender que tem começo, meio e fim, que você precisa construir. Tem um monte de coisa que com a Pri você aprende, eu vou contar, porque é verdade. Mas é uma ótima oportunidade para validar. Então, eu tô pegando esse tema agora para validação, vou falar essa semana, mas já tem empresas me procurando e outras pessoas que me conhecem desse universo de palestra me convidando para eventos para falar desse tema. Ai, que incrível. Então, é muito legal. Muito bom, Ana. Ana, você falou de uma autoconfiança que muitas mulheres sonham em ter. Né? E você falou de técnica, mas não é só técnica. Qual foi o momento da sua carreira que foi seu momento chupa-mundo? Aquele momento, você já falou quando você vendeu o treinamento, que você nem sabia como ia dar, que o pessoal gostou e que teve feedback positivo, você falou, ufa, consegui. Mas o dia que você falou, caramba, eu sou boa nisso, eu movo montanha com isso. Teve um dia, conta. Teve sim. Há quase 2 anos atrás, eu sou uma criança, eu fui uma criança da periferia, Pri. E a minha família não tinha condições financeiras, a gente vem de uma história assim, meu pai era migrante nordestino, a minha mãe não tem faculdade, ela não tem nem o 2º grau, meu pai tem faculdade, mas foi com muita luta, com bolsa de estudo, minha avó era doméstica, então a gente vem de uma realidade, e eu nasci na periferia, no extremo leste de São Paulo. Então a gente tinha pouquíssimo dinheiro, meu pai trabalhava no centro, né, que a gente, na cidade, e meu pai ganhava dinheiro e ele sempre teve 2 máximas. Então, assim, ele trabalhava num lugar que dava plano de saúde. Então, do salário dele, ele pagava a prestação da nossa casa e a escola minha e do meu irmão. Porque ele sempre acreditou que, como a educação mudou a vida dele, ia mudar a minha e do meu irmão também. E eu não tinha dinheiro
para ter as coisas. Mas eu ia na banca de jornal, eu sempre fui uma criança muito curiosa. E eu amava ler, eu amo ler até hoje. E eu ia na banca de jornal e o meu sonho era ter uma assinatura da Turma da Mônica. Então, com o dinheirinho que eu tinha, eu ia e comprava um gibi e me deliciava com o gibi. E aí, o meu momento chupa-mundo tem a ver com Maurício de Souza. Porque eu recebi uma proposta remunerada de palestrar dentro da Maurício de Souza Produções para falar de assédio moral e assédio sexual e diversidade numa empresa que é super preocupada com isso, que assim, os gibis falam dessa temática, então uma empresa que vive a realidade da diversidade, da prevenção do assédio e tudo mais, e eles me convidaram para palestrar lá, pediram uma proposta, eu mandei, e eu palestrei para os colaboradores da Maurício de Souza Produções, dentro daquele lugar incrível, lindo, e fui falar de uma temática que para mim é muito especial. No dia da minha palestra foi um super evento, eu conheci, eles me levaram assim, status de palestrante, tive time me acompanhando, fui fazer uma visita no estúdio, conheci o estúdio inteiro, que é lindo, e fui palestrar num auditório super bacana. E tinham 2 intérpretes de sinais para que a minha palestra fosse acessível para todo mundo. Coerência. Então, foi, assim, o meu momento chupa-mundo foi esse, foi incrível. E engraçado, você vê que você começou a contar essa história falando, eu sou uma menina, eu sou uma criança. Aí eu fui uma criança. Sua criança tava lá, né? Os melhores momentos da gente como palestrante, nossa criança tá com a gente. O que tem em comum entre a menina que você foi, /é, e a velha que você quer ser? Eu acho que, assim, o que eu trago daquela Ana Paulinha é muito essa coisa da ousadia, sabe? Eu vou tentar fazer isso, vou ver o que vai ser. Eu sempre fui muito curiosa. Então, eu acho que essa curiosidade me move até hoje. E essa leveza, Pri. Eu não faço coisa que eu não me divirto. Eu não negocio com os meus valores, mas eu também... eu preciso estar me divertindo. Porque se eu não estiver feliz, meu trabalho não vai rolar. Eu brinco com os meus clientes. Hoje, assim, eu tenho clientes de todos os tipos, todas as idades, todos os jeitos, todos os segmentos. E eu brinco com eles, às vezes, porque eu sou muito despachada. E do jeito que eu tô falando com você, eu falo com eles. Aí eles falam assim, nossa, mas eu gosto porque você fala nessa linguagem. Eu falo assim, gente, cada um tem o advogado que merece. Se você me tem na sua vida, é porque você atraiu uma pessoa desse jeito. Então, eu acho que eu ainda tenho essa leveza, sabe? Da Ana Paulinha, lá de trás. E só vai piorar. Graças a Deus. Ana, momento baboseira aqui no podcast é o seguinte. Palestrante assiste palestra, palestrante vê palestra. Qual foi a baboseira dita por um palestrante ou uma palestrante que você se lembra e fala, meu Deus, não acredito que essa pessoa foi paga para falar isso? Isso é complicado, porque assim, a gente acaba indo em muito evento. Eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa, então eu sempre estou em evento de vários segmentos, não só de direito. E às vezes a gente ouve umas coisas que a gente fala assim, cara, é verdade que eu ouvi isso? Não é possível. Ele vai corrigir. Não, ele vai voltar atrás. E às vezes a pessoa não volta. Eu não vou dizer de uma pessoa em específico, mas um tema que toda vez que acontece, assim, uma fala que me mexe demais, é quando o palestrante, ele começa a vender a receita do sucesso da vida perfeita. Então, quando você tá numa palestra, e por vezes eles usam da grosseria, né? É verdade. Então, quando vem a coisa do, não, para ter sucesso, você precisa trabalhar enquanto os outros dormem. E é você que tá fazendo errado. Se você não tá rico, o errado é você. É você. Para você ser uma pessoa de sucesso, você tem que ser feliz no CNPJ, mas também no CPF. E o CPF, você só é feliz se você tem um marido, ou se você tem uma mulher, e uma família estruturada. E, cara, o que é sucesso para mim pode não ser para você, Pri. Para mim, o sucesso é tão outra coisa, sabe? E aí, é opressor. Eu já saí de palestra em outros momentos, quando eu ainda não era palestrante, quando eu estava nessa busca, eu já saí de evento chorando, porque eu me sentia mal, eu me sentia violentada. Eu falava assim, não é possível, é por isso que eu não tenho sucesso. Tá vendo como eu sou? Eu sou uma fraude, eu tô fadada ao fracasso, porque eu nunca vou ser essa pessoa. Imagina, Pri, eu sou plus size. Você sabe o que é pra mim ir nesses eventos e ouvir a pessoa falar que assim, só tem sucesso quem acorda às 6, 5 da manhã e está na academia, porque a rotina, o hábito...
eu não vou pra academia. E associando falha de caráter ao corpo que você tem, É né? Isso é que é o pior. É isso. E aí falam assim, porque se você não vai à academia e não cuida da sua máquina, e você não tem um corpo, você é um fracasso. Não, cara, eu não sou um fracasso, é genético, sabe? É uma culpa, eu faço terapia e por muitas vezes eu discuto isso, porque as pessoas... elas ficam rotulando, isso é muito ruim. Então, quando um palestrante vai nessa vibe, pra mim, assim, disgusting, dá vontade de levantar e sair. E o povo paga caro pra ser humilhado, né? Paga caro pra ser humilhado e sair repetindo por vezes aquela fala, como se fosse um mantra, e aquilo é tóxico demais, né? Aquilo é opressor, a gente tá vivendo uma época super de burnout. Poxa, eu tava vindo pra cá e tava lendo uma postagem no LinkedIn e era uma postagem, assim, com aquele viés dúbio, onde a pessoa falava, e era uma brincadeira, uma sátira, mas ele falava assim, feriadão chegando, e aí vai você agora com como que é? Com a... Eu esqueci a palavra, mas falava como se a sua produtividade tóxica. Produtividade tóxica. Então, você aproveite o seu feriado para ler os seus e-mails atrasados, para ler os livros que você deixou, ouvir os podcasts que você não ouviu. Cara, você vai pegar seu feriado para trabalhar. Ou seja, você vai pegar o seu período de descanso, que você podia estar com seus amigos, com a sua família, na TV, assistindo qualquer coisa, indo num parque, fazer com o que você quisesse. Você vai pegar para trabalhar porque você precisa ser produtivo quando os outros dormem? Porque quem se diverte não tem valor? Não, isso é tóxico demais, isso é muito ruim. Essa é uma escolha que a gente tem que fazer quando entra nesse mundo de palestras. Você vai ser uma palestrante que multiplica e perpetua a opressão, ou você vai ser uma palestrante que dá permissão, né? É isso. E aí vem... Quando você fala das insilenciáveis, eu gosto muito dessa palavra e para mim tem a coisa dos inegociáveis. Então, eu tenho valores inegociáveis. Sim. E aí, assim, para mim, algumas coisas não tem dinheiro que pague. Sabe, a minha tranquilidade e a minha sensação de quando eu acabo um trabalho, que eu saio de um evento, que eu saio de uma palestra, com a sensação de dever cumprido, e que eu fui verdadeira ali, e eu não me corrompi pelo dinheiro, cara, pra mim é a melhor parte, sabe? Até porque nessas situações o resultado acaba virando secundário, né? Você sai tão feliz com você mesma, que o resultado... Se foi bom ou se não foi, não é o mais importante. Claro que a gente gosta de dinheiro, a gente gosta de reconhecimento, a gente gosta de massagem no ego, a gente gosta de biscoito, a gente gosta de aplauso, a gente gosta de tudo isso. Mas quando você tem a oportunidade de corromper um valor, você não corrompe. Gente, a sensação... É muito boa, Pri. Muito boa. E sabe, uma coisa que eu tenho aprendido é que quando você se mantém firme e fiel aos seus valores, aos seus inegociáveis, você atrai pessoas que estão na mesma vibe que você. Porque, gente, eu vou contar. Tem contratante para todo gosto. Tem mesmo. Tem contratante para todo o tipo de palestrante. E eu hoje palestro pro tipo de contratante que conecta com a minha verdade, que conecta comigo. E quem não conecta, tá tudo bem. Tem outro que fala do jeito que ele quer e tá tudo certo. Não tem certo e errado aí na escolha da pessoa, mas existe certo e errado na minha. Se eu vou ou não vou me corromper. Exatamente, isso é tão fundamental, né? E o dinheiro que vem disso a gente gasta com terapia, cachaça e farmácia, não tem jeito. Ainda se a cachaça é boa, vá lá, Priscila. Eu gosto de gastar o dinheiro da palestra legal também com cachaça, mas não necessariamente. Exato, não pra chorar, não né? pra ressaca. Rir, pra dar risada, É exatamente. É por isso que você vai comigo pra Paris, Ana. Ana, pra gente encaminhar pro nosso fim, somos insilenciáveis, mas quando vale a pena silenciar? Eu acho que vale a pena silenciar quando você corre o risco de ser injusta num julgamento. Porque a primeira reação da gente ao ler uma matéria ou ver alguma situação é querer se posicionar e de repente você está correndo um risco de ser injusta. Então, para mim hoje, vale a pena silenciar quando eu não conheço a história inteira. Então, em vez de eu já sair levantando bandeira, ou defendendo um ponto de vista, ou atacando outra pessoa, ou sendo até grosseira e às vezes ríspida, eu prefiro silenciar, elaborar dentro de mim, olhar, entender a situação e vejo se é necessário ou não eu me pronunciar. Porque hoje em dia, se calar também é um mérito. Baita posicionamento se calar muitas vezes, né? Exatamente. Isso é uma lição da maturidade incrível. Para
contratar você para contratos de palestras, para mentorias, para grupos, para viagens, para resorts, para games, para tudo. E também para convidar para fumar um charuto, tomar um vinho, que tá tudo certo. Como é que a gente te acha? Bom, tem meu Instagram, que é Ana P. Smith. Minha rede social é superativa. Meu LinkedIn também é Ana Paula Smith. E tem o meu e-mail que eu posso passar. E depois você coloca nos créditos. Pri, Pode passar, manda ver. É Ana Smith, ANASMIDT, @anasmith.com.br. Se ficou difícil, grita comigo que eu passo contato para ela. Ela é mega acessível, uma pessoa sensacional. E é por isso que ela vai para Paris comigo, no glamour, no perrengue, no champanhe, no bouillon, no PF, dormir bunda com bunda se for necessário. Exatamente. Ana, não sei nem como te agradecer. Foi sensacional ter você aqui. Pri, um prazer. Tudo de bom. Obrigada. Obrigada. Gostou dessa conversa? Olha só, você tem a possibilidade de escolher a próxima convidada. Deixa aqui nos comentários alguém que você quer ver nessa cadeira, alguém que você tenha curiosidade sobre a jornada de palestrante, alguém que você queira saber como é o bastidor, como é o palco, como toma decisões, como precifica, quais são os desafios, como chegou até aqui. Isso é feito com a sua participação. Se você é uma palestrante e está começando, usa isso para se inspirar, compartilha com suas amigas, deixa seus comentários aqui que a gente vai crescer. Essa conversa só termina quando você silencia, sabe? Porque toda mulher tem uma mensagem que merece ganhar o mundo e ela merece ganhar com isso. Um beijo, tchau, até a próxima. Obrigada, valeu!